As pesquisas em torno dos anticoncepcionais avançaram ao longo dos últimos 40 anos. Hoje, existem muitas possibilidades de métodos contraceptivos. Cabe aos casais, com orientação dos médicos, escolherem aqueles que são mais adequados. E para falar mais sobre o assunto, nós já estamos recebendo aqui o médico ginecologista Marison Armstrong. Bom dia, doutora Marison. Bom dia. Bom, existem hoje quantos métodos contraceptivos e por que essa importância de se consultar o médico antes de escolher o mais eficiente? Sem dúvida. Existem inúmeros métodos contraceptivos, existem contraceptivos hormonais, contraceptivos não hormonais. Porém, o grande problema de se usar um método contraceptivo hormonal de maneira inadequada são os possíveis riscos que eles apresentam para a saúde. Então existem contraindicações, para o que o senhor me diz? Sem sombra de dúvida, contraindicações com potenciais efeitos graves, inclusive com risco de morte para a mulher. Risco de morte? Risco de morte, principalmente naquelas que têm a contraindicação como alguma deficiência da atividade hepática, do fígado, como mulheres que têm lúpus, mulheres que têm algum distúrbio que favoreça a formação de trombose. Isso é muito importante ser frisado, doutor, porque acaba com aquela prática de liga para o vizinho, liga para a amiga, de que maneira se prevenir melhor. Isso é arriscado, então? É muito arriscado, não só do ponto de vista de apresentar apenas um leve sangramento, algum desequilíbrio do nível hormonal, mas sem sombra de dúvida com consequente risco de morte ou consequências até relacionadas à internação e problemas mais graves. Bom, a gente tem aqui alguns casos, foram registrados, inclusive o Instituto Adolfo Lutz conseguiu verificar que pílulas não tinham a eficiência adequada para evitar a gravidez e muitas delas acabaram sendo retiradas de circulação. Vamos acompanhar. O modo correto de como usar um contraceptivo sempre desperta muitas dúvidas nas mulheres. Eu já estava acostumado com os medicamentos que saem da prateleira. Para a gente usar outros agora, a gente não vai nem poder confiar. Na pesquisa foram reprovados mais de 1 milhão de anticoncepcionais e todos foram retirados de circulação. A utilização das pílulas anticoncepcionais deve ser seguida de acordo com as orientações do médico e do fabricante. A mulher que usar o medicamento de forma errada pode sim engravidar. Por isso, é necessário a visita ao ginecologista e é preciso também que a bula seja lida por inteiro antes do uso. Outros métodos contraceptivos, como os injetáveis, também só podem ser utilizados com as orientações de um especialista e do fabricante. Tomar anticoncepcionais de maneira irregular, além da gravidez indesejada, pode trazer também inúmeros efeitos colaterais. Doutor, por partes, o fato de ter sido retirado de circulação alguns anticoncepcionais não significa dizer que eles todos não são mais confiáveis. Isso é importantíssimo, porque para o anticoncepcional ter seu efeito, ele precisa ter uma dosagem adequada e essa dosagem precisa ser utilizada de maneira adequada pela mulher. Então, se eles não tinham a substância na dosagem adequada, consequentemente não iriam fazer efeito. O que não significa que os outros não possuam essa dosagem adequada e que, consequentemente, irão fazer o efeito adequado na mulher. A Aline falou na matéria a respeito também dos anticoncepcionais injetáveis. Qual a indicação dessa utilização? Os anticoncepcionais injetáveis são alternativas àquelas mulheres que esquecem de maneira rotineira o uso diário do anticoncepcional, aquelas mulheres que têm uma atividade profissional que muitas vezes impede o uso rotineiro e adequado da pílula, mas sem sombra de dúvida também são métodos que possuem anticoncepcional, que possuem dosagens hormonais que podem trazer as mesmas consequências das pílulas contraceptivas. Bom, olha uma pergunta que chega aqui do bairro Dirceu. É uma garota de 13 anos, ela pergunta o seguinte, doutor, ainda não tive a primeira menstruação, isso é normal? Com 13 anos de idade ainda pode ser considerado normal, sem nenhuma normalidade, até 15 anos de idade. Então até 15 anos? Pode se aguardar. Após 15 anos deve procurar uma consulta médica para se investigar a causa da amenorreia. Que relação existe entre essa primeira menstruação, o atraso dessa primeira menstruação e a fertilidade? A fertilidade só inicia após a primeira menstruação. Mas o atraso pode implicar? Não, ele só retarda a partir do momento em que essa mulher vai poder fecundar, vai poder gerar uma criança. Mas esse atraso da menstruação ele pode significar algumas outras enfermidades. Então, por isso que, não vindo a menstruação até o período de 15 anos, ela deve procurar consulta especializada. Muito bem, olha, nós temos mais perguntas agora de pessoas nas ruas. Vamos ver quais são essas perguntas aqui para o doutor Marison.
Eu gostaria de saber se você pode interromper o anticoncepcional a qualquer momento, caso ocorra um efeito colateral. A interrupção do anticoncepcional ela pode ocorrer a qualquer momento, agora com algumas consequências. Entre elas, a principal é o sangramento por privação hormonal. Então, a mulher irá sangrar ao interromper o método contraceptivo. E a grande vantagem que a pílula tem sobre os outros métodos é que essa dosagem, como ela é de maneira diária, a interrupção ela será, e o retorno às funções normais será mais rápido do que aquelas outras substâncias como a própria injetável, onde o retorno será apenas após um período médio de 1 mês a 3 meses, dependendo do método contraceptivo utilizado. Uma pergunta que chega pelo telefone, a Marta do São João, ela pergunta: o DIU só pode ser colocado após a primeira gravidez? Não é um método exclusivo, ou seja, não é apenas após a primeira gravidez. Agora, por prudência, nós, ginecologistas e obstetras, preferimos colocá-lo, inseri-lo após a primeira gestação. Uma vez que o DIU, por ter aquele fiozinho que fica do lado externo do colo do útero para ser retirado no momento adequado, ele pode favorecer a processos infecciosos naquela mulher que não apresenta um parceiro fixo, naquela mulher que ainda está procurando ou não utiliza o preservativo, enfim. Então é um método que tem potenciais riscos para aquelas mulheres que ainda não gestaram. Outra pergunta pelo telefone é: corre o risco de se aumentar o peso, de se ganhar peso se tomar anticoncepcional de forma errada? Sim, sem dúvida, o anticoncepcional de maneira inadequada ele pode levar a retenções de líquido e também, consequentemente, o aumento do peso. Apesar de que os anticoncepcionais tradicionais e hoje em baixa dosagem, eles têm esse grande benefício. Eles impedem esse acúmulo de líquido e esse aumento de peso e, consequentemente, não interfere com a estética feminina. A Ana Carla liga e pergunta: quantas vezes eu posso tomar a pílula do dia seguinte? Aquela pílula que se toma no dia seguinte, né? Isso, a pílula do dia seguinte é um contraceptivo de urgência, de emergência, para aquela mulher que utiliza um outro método e este método que ela está utilizando falha. E aí, para não correr um risco de uma gravidez indesejada, ela lança mão da pílula contraceptiva de emergência. Mas o nome já está dizendo, é urgência, é apenas para aquele caso. Não é o mais recomendado. Não deve ser realizado de maneira rotineira, porque ela também tem consequências para essas mulheres, porque a dose é muito alta de hormônio. Então, consequentemente, os efeitos colaterais também serão mais importantes. Vamos a outra pergunta das pessoas nas ruas, vamos ver. Eu queria saber se é possível engravidar usando a pílula corretamente. Todo método contraceptivo ele é passível de falha. Então, para isso foi determinado cientificamente um método de avaliação chamado índice de Pearl. O índice de Pearl é quem mede o número de gestações por 100 mulheres por ano. E esse método avalia, obviamente, a falha do método utilizado. As pílulas contraceptivas utilizadas de maneira adequada têm um índice de Pearl de 0,3 a 0,5. Consequentemente, é um índice muito seguro, ou seja, de 0,3 a 0,5 mulher engravidaria entre 100 mulheres num período de 1 ano que utilizam um método de maneira adequada. Então as chances são pequenas. Agora, inclusive a própria laqueadura tubária tem chance de engravidar. Nenhum método é 100% eficaz, a não ser a abstinência sexual, não ter relação. Nenhum outro consegue garantir 100% de eficácia. Muito bem. Bom, doutor, a Cláudia liga e pergunta: tive um bebê há 5 meses e estou tomando anticoncepcional há 2 meses, direto. Parei há 5 dias e ainda não veio a menstruação. Isso é normal? Pode ser normal dependendo do método que ela está usando. Provavelmente ela está usando um método apenas com progestágeno, porque ela está no período da amamentação. E esse método que é o adequado para esse período, ele tem essa característica. Ele impede a mulher de menstruar. Por isso ele vai ser utilizado de maneira contínua. E uma vez interrompido o uso da medicação, ela tem um período que pode ser aguardado de até 30 dias para pílula e de até 1 ano, se for contraceptivo injetável, para que ela possa retornar às funções fisiológicas do ováriozinho dela e voltar a menstruar mensalmente. A Maria do Espírito Santo liga e diz o seguinte: fiz esterectomia há 3 meses, mas não consigo marcar uma consulta médica de retorno. É fundamental que haja essa consulta médica de retorno após a esterectomia? Sem dúvida. O procedimento cirúrgico ele pode apresentar complicações. E essas complicações elas são diagnosticadas exatamente na consulta de retorno. E não muitas vezes necessitamos de avaliações, esperar a mulher sentir o sintoma para que procure o médico. As consultas de rotina de retorno cirúrgico elas são agendadas e, obviamente, elas devem ser rigorosamente cumpridas. Muito bem.
Bom, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, Dr. Marison Armstrong, médico que nos esclareceu aqui dúvidas a respeito dos anticoncepcionais. Muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, doutor.